Então agora nós vamos ver uma outra situação, que é quando nós trabalhamos com regra de três composta. Ela é chamada de regra de três composta porque você tem três ou mais grandezas. Quando eu tinha duas grandezas, a gente chamava de regra de três simples. Agora eu vou ter três grandezas, ou quatro, ou cinco grandezas. Então eu tenho que ler o enunciado e tentar identificar isso. Dessas três grandezas, supomos que tenha três, né? Dessas três grandezas, uma vai ter a variável, que vai ser a nossa incógnita, e as outras vão ter valores fixos, né? Valores constantes. Nessa que tem a variável, eu coloco a seta, tá? Seta para cima. E aí eu faço a comparação dela com uma outra. Se for diretamente proporcional, continua a seta para cima. Se for inversamente proporcional, eu coloco seta para baixo, tá? Eu acho que resolvendo aqui a gente consegue explicar isso melhor. Então exercício número 1. Lá diz o seguinte: uma olaria, para quem não sabe o que é uma olaria é onde produz tijolos, uma cerâmica, tá? Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Então, quando eu chego nesse ponto final, eu consigo identificar as três grandezas. Quem são as três grandezas? A primeira grandeza é o número de tijolos, tá? A segunda grandeza são os números de dias. E a terceira grandeza são o número de horas por dia, tá? A hora trabalhada diariamente. Então ele está me dizendo lá o seguinte, ó. Produzo 1.470 tijolos se eu trabalhar 7 dias e 3 horas por dia. Eu estou falando eu aqui, mas seria a empresa, tá? 3 horas por dia, correto? Então, essa daqui é a produção que a gente consegue fazer. Então, se o sujeito trabalhar 3 horas todos os dias, durante 7 dias, ele vai produzir 1.470 tijolos. Aí vem as perguntas. Quantos tijolos? Não sei, então é X, ó. Quantos tijolos vou produzir em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então vamos pensar nisso. A grandeza que tem a variável, já coloco seta para cima aqui logo, pronto, tá? Não importa se é para cima ou se é para baixo. O que importa é colocar um sentido para a gente conseguir entender isso. Eu vou comparar essa grandeza que tem a variável, primeiro com dias, depois eu vou comparar ela com horas por dia. Então, primeiro por dia, tá? Então, vamos pensar só em tijolos, número de tijolos e dias trabalhados. Então, se em 7 dias eu produzo 1.470 tijolos, se eu trabalhar 7 dias eu produzo isso. Se eu trabalhar 10 dias, eu vou produzir mais tijolos ou menos tijolos? Claro que eu vou produzir mais tijolos. Então, automaticamente, eu estou dizendo que se eu trabalhar mais dias, eu vou ter mais tijolos. Então, quer dizer que a grandeza tijolos e dias são diretamente proporcionais. Então, aqui em dias eu coloco uma setinha para cima, tá? Então, eu fiz a comparação do número de tijolos com os dias trabalhados. Agora, vamos comparar o número de tijolos com as horas diárias, tá? Horas por dia. Então, ó, todo dia eu trabalho 3 horas. Se eu trabalhar 3 horas, eu consigo produzir 1.470 tijolos. Se eu trabalhar 8 horas, eu vvou produzir mais tijolos ou menos tijolos? Claro que eu vou produzir mais tijolos. Então, quer dizer que tijolos e horas por dia também são diretamente proporcionais. Ótimo, então eu coloco uma setinha aqui para cima. Aí eu vou montar a equação. Como que é montada a equação? A fração que tem a grandeza, 1.470 está para x, é igual, sempre ela fica isolada, é uma igualdade, tá? As outras vão criar um produto, uma multiplicação. Então aqui, 7 está para 10 vezes
3 que está para 8. É dessa forma que a gente vai fazer. Então, você vai ter aqui, ó, o valor de 1470, que está para x igual. Aí você vai fazer a multiplicação. 3 vezes 7 ficou 21, 10 vezes 8 fica 80. E vamos resolver isso fazendo a multiplicação cruzada, né? Então, 21 vezes x vai ficar 21x, 1470 vezes 80 vai ficar 117.600. Então, esse 21 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, meu valor de x vai ser 117.600 dividido por 21. Quando eu faço essa divisão, meu valor de x vai ser 5.600. 5.600 o quê? Tijolos. Então, a resposta é 5.600 tijolos. Entenderam? Vamos fazer mais um exercício. Vamos apagar aqui para fazer o exercício 2. E assim a gente consegue tirar mais dúvidas sobre regra de 3 composta, né? Então, o exercício 2. O que diz o exercício 2? Vamos lá. 80 pedreiros constrói 32 metros de muros em 16 dias. Então, pedreiros são homens, né? Então, aqui, ó, homens. Então, eu tenho 80 pedreiros, né? A distância é em metros. Então, ele constrói 32 metros num prazo que é em dias, em 16 dias. Quantos pedreiros, quantos homens serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Então, vamos analisar isso. A grandeza que tem a variável aqui, eu sempre já coloco uma setinha para x logo, para cima logo, né? E vou fazer a comparação. Primeiro, homens e metros de muros construídos. Ó, se para construir 32 metros de muro eu uso 80 homens, para construir 16 metros de muro, eu preciso de mais homens ou menos homens? Ah, então pera um pouquinho. Olha, eu preciso trabalhar menos, eu vou construir menos, então automaticamente eu preciso de menos homens. Se está diminuindo a quantidade construída e está diminuindo a mão de obra, quer dizer que eles são diretamente proporcionais. Tem o mesmo comportamento, tá? Menos homens, eu preciso de menos metros construídos. Mais homens, eu preciso de mais metros construídos. Depois eu vou comparar homens com prazo, com os dias aqui, ó. Para fazer esse serviço, 80 homens gasta 16 dias. Se eu quero fazer esse serviço em 64 dias, eu preciso de mais homens ou menos homens? Eu preciso de menos homens. Então, quer dizer, se eu tenho um prazo maior para fazer a obra, eu posso ter menos homens. Aumentando o prazo, eu preciso de menos mão de obra. Então, eles são inversamente proporcionais. Eu coloco aqui, então, uma setinha para baixo. Como que fica a montagem? Então, fica aqui, ó, 80 que está para x, igual a unidade, a grandeza que estava em metros, está seta para cima, então fica 32 que está para 16, vezes. E a grandeza prazo que está seta para baixo, eu vou inverter. Vai ficar então 64 que está para 16. Com isso, então, você vai ter 80 que está para x igual. Vamos fazer a multiplicação. 32 vezes 64, que vai me dar 2048, dividido por 16 vezes 16, que dá 256. Como é que a gente faz a resolução disso? Multiplicação cruzada, né? Então vai ser aqui, ó, 2048 vezes x, 2048x, igual
a 80 vezes 256, que vai me dar 20.480. Então, nosso valor de x vai ser 20.480, dividido por aquele número que está multiplicando o x lá, que é o 2048. Isso dividido por 2048, eu vou encontrar meu valor de x igual a 10. 10 o quê? 10 homens, ou seja, 10 pedreiros conseguem resolver esse problema, tá? Então, com isso, nós chegamos ao final aqui da explicação de regra de três composta.